pouco sobre um transtorno mental que as pessoas sempre me pedem, né? Que é o transtorno bipolar. Primeiro eu queria falar para vocês que a pessoa ser bipolar ou ter transtorno bipolar não tem nada a ver com quem oscila o humor, acorda alegre, vai dormir triste. O transtorno bipolar ele é caracterizado por episódios depressivos e episódios de hipomania ou de mania. O episódio depressivo você já sabe, né? A pessoa ela tem uma tristeza mais do que o normal, alteração no sono, no apetite, muito pessimista, né, uma dificuldade de concentração, pensamentos suicidas, automutilação. Então, o episódio depressivo, acredito que muitos já sabem. E como é que seria esse outro lado, né, desse transtorno bipolar, que a gente chama de hipomania? A hipomania é quando o paciente, ele apresenta no mínimo 3 dias, um humor mais elevado, às vezes uma autoestima grandiosa. Além dessa autoestima elevada, uma irritabilidade mais do que o normal, a pessoa ela fica muito eufórica, é como se ela tivesse ligada no 220. Ela tem pouca necessidade de sono, ela dorme poucas horas, tipo 3, 4 horas, e ela já acorda já no pique, né? Às vezes também ela tem alguns episódios de compulsão por sexo, por drogas, tem alguns comportamentos, né, que ela não teria antes, como por exemplo, se tornar uma pessoa mais desinibida, que tem algumas características que ela fica bem diferente, né, bem exaltada. Então isso caracteriza um episódio de hipomania. Além também de, por exemplo, uma dificuldade na concentração, é uma sensação de como se os pensamentos estivessem correndo. Esses são os sintomas da hipomania. O que caracterizaria a mania? São esses sintomas que eu falei anteriormente de uma forma mais grave, né? Aquela pessoa que na maioria das vezes ela vai precisar de uma internação porque acaba colocando a vida dela em risco, de repente um acidente no trânsito, ou até mesmo compra desenfreada, endividar, né, pedir dinheiro emprestado, fazer sexo sem camisinha. Então, esses comportamentos muito impulsivos, por ela estar, né, muito impulsiva e eufórica, ela acaba prejudicando tanto assim como aos outros. Então, por isso que às vezes é necessário a internação. Então, a pessoa que tem transtorno bipolar é um transtorno que ele é muito delicado, requer uma avaliação muito delicada para se chegar ao diagnóstico. Obrigatoriamente, a pessoa tem que fazer uso de medicação e de psicoterapia. Transtorno mental que muitas vezes ele é subdiagnosticado. Muitas vezes as pessoas que têm transtorno bipolar podem estar sendo tratadas como apenas depressão, assim dificultando, né, a melhora do paciente, ele perdendo qualidade de vida, porque é um transtorno mental com alto índice de carga genética. Geralmente sempre tem um familiar, né, próximo que também tem transtorno bipolar e que às vezes não é diagnosticado. Então requer muitas vezes uma avaliação também com a família para que eles tragam mais dados. É importante que o paciente ele tenha a psicoeducação, que ele entender o que é o transtorno, apesar que não tem cura, mas tem tratamento, e a pessoa fazendo o tratamento correto, ela consegue viver a vida dela tranquilo, trabalhar, estudar, mas tem que procurar o tratamento. Se tiver alguma dúvida, me fale que eu tiro, tá bom? Sintomas, marcar com psicólogo e com psiquiatra. Se você tem um familiar que tem esse diagnóstico, é importante que você tenha também conhecimento sobre esse transtorno mental, para que assim você possa ajudar quando de repente tiver essa alternância de humor. Às vezes o paciente com hipomania ele não consegue se reconhecer que está com hipomania, acha que só está alegre demais, que a autoestima está mais elevada, ou acha que só está irritada por causa do estresse do dia. Então procure ajuda se você se identificou, e se você é da família também, procure saber mais informações, tá bom?